Olá, pessoal. Bom dia. Estamos aqui mais uma vez para juntos meditarmos sobre um assunto interessante. E esse assunto envolve a cegueira. Eu coloquei um título chamado assim: O segredo da cegueira. Se uma pessoa nasce cega, é óbvio que não pode ver aquilo que o cerca. Ele não consegue admirar as coisas, pois a escuridão impede isso. Ainda nem sabe como seja realmente as coisas. A transparência, o vermelho, o azul, o verde das plantas, o amarelo, as cores do arco-íris, o céu, o mar, as estrelas, por aí, né? Vai. Nasceu cego, então não se tem o sentido concreto das coisas. O que se pode, ao menos, ter é uma vaga noção, pois toca-lhe. Ouve de como é, né, dos outros, que dizem como é que é as coisas. Ele toca, pega, e sua mente somente imagina, porém jamais pode saber literalmente como seja todas essas coisas que estão no nosso redor. Ele tem uma fraqueza inerente porque nasceu assim. Não tem culpa dessa situação. No caso daquele homem sofrido que vivia pelas ruas, quem sabe, aquele homem, o cego de nascença, até se alimentar direito, porque sua situação era de vexame, uma vez que sentia-se na pele sua incapacidade no sentido de agir de maneira rápida. Era devagar. Sim, amigos, não era um homem orgulhoso, pois é pouco provável que um cego de nascença tenha isso. Visto, Jesus havia dito que se uma pessoa nascesse cega, não tinha pecado. E aqueles que veem, o pecado jaz inserido, intrínseco. Talvez ele pensasse: eu não valho nada diante da sua situação. Entretanto, existe uma coisa que talvez ninguém pense. Ele é um herói vivendo nesta forma, uma vez que é limitado e luta num meio tão difícil, mesmo para aqueles que enxergam, que veem. O que eles mais sabem em si conhecerem. Conhece suas limitações, sabe suas necessidades, conhece aonde pode ir. Sim, meus caros, o cego sabe tudo isso, mas nós não. Enxergamos, contudo, nos fazemos de cego em quase todos os sentidos. Mão, olfato, ouvido, quem sabe até não pensar. Muitos têm nos seus objetivos jamais voltar atrás, porque suas resoluções quer mantê-las, mesmo que para isso fique a vida inteira no erro, na luxúria, no pecado. No fundo sabe que anda sem enxergar, entende dos seus defeitos e captou que não é certo agir assim. Todavia, este mal lhe parece necessário, pois seus valores morais estão acima das boas coisas que podemos presenciar. Não é de admirar que sua descoberta na carne, sua sensualidade, parece uma pequena trama, mesmo que o incomode. Sabe que precisa ver o seu interior também, porque na vida não é somente enxergar o que vemos diante dos nossos olhos. Precisamos olhar o eu, o ego, fazer uma faxina
apressar-se em melhorar, o tempo está chegando para o aprimoramento. Mas não. Primeiro requer nossa vontade, porque ninguém pode fazer isso por nós. Nem mesmo Deus pode intervir nas escolhas no nosso livre-arbítrio. Estamos na escala acima dos animais, pois eles agem com instintos. Não podemos nos deixar enxergar somente os instintos inferiores, porque não somos animais que vivem lá embaixo. Muitos podem dizer, eu não consigo, sou assim mesmo. Ora, todo segredo para quem não quer ver a si próprio é alegar como justificasse do não querer. Não posso é um vazio para se dizer numa pessoa que pensa, que sabe raciocinar. Se fosse um animal, aquele que está lá embaixo, na escala de valores, cercado pelas nossas vontades, pelos seus instintos, pela sua irracionalidade, aí sim poderíamos aceitar sua justificativa. Quando Jesus cura o cego de nascença, ele na verdade quer fazer o cego perfeito, pois era somente o que lhe estava faltando, uma vez que sua cegueira só lhe faltava impedindo de fazê-lo enxergar com clareza. Existem aqueles que necessitam da miséria, mas não é uma coisa que envolve o lado financeiro, porque o luxo material não transmite sua miséria quanto ao lado espiritual. Tão fale que sua visão clara não te faz enxergar da nossa necessidade. É uma pobreza na mediocridade, não do dinheiro, porque ele traduz outro tipo de necessidade, que é preencher o conforto que almejamos, mas ao desprezo de não recuar das nossas vontades. O cego não foi orgulhoso, pois procurou curar-se quando procura Jesus Cristo, porque sabia se deixasse agir em si, seria transformado. Este era um verdadeiro cego, mas com uma visão. Todavia existem visões com cegueiras. Ele teve a coragem de ir adiante, em frente, sem retroceder. Muitas vezes são os reversos que fazem não conseguirmos chegar além do bom. Se nos esforçarmos, poderemos ter êxito. Não pense porque você enxerga sua vida está perfeita. A perfeição moral não é uma coisa estática. Ela se movimenta para cima. Quando Jesus Cristo ressurgiu, ele disse, não me toques porque eu ainda não subi para meu Pai. Ora, não era porque ele não era perfeito, mas iria encontrar-se com aquele que era mais que perfeito, o Pai. Ele teve que subir. E todas as vezes que enxergamos que precisamos subir, não mais há cegueira em nós. Podemos ver claramente as coisas. O cego realmente que precisa, o cego reconhece que precisa enxergar. Vai em direção ao lago de Siloé e lava sua imperfeição. O cego volta e pergunta, quem é esse, Senhor, para que eu creia nele? O cego sabia que mesmo perfeito quanto a sua cegueira, não bastava somente estar vendo, mas precisava ver profundamente e viu tudo, tudo, tudo. Enxergando é o que ele queria, enxergar tudo. Quer continuar somente enxergando ou prefere enxergar? O que importa não é enxergar, mas ver com clareza.
Vamos ver onde se encontra essa história do cego de nascença? Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 9. E ali vem nos mostrando a história do cego de nascença. O cego, ele estava não somente cego fisicamente, mas quem sabe até espiritualmente. Ele foi ao encontro daquele que poderia lhe dar o prestígio de enxergar. Mas não era só enxergar as coisas. Ele queria ver além do que se pode ver. Pois, como eu mesmo já havia dito, ele perguntou: quem é este para que eu pudesse crer? E Jesus, respondendo, lhe disse: é este que vos fala. Sim, amigos. Jesus quer fazer você enxergar. Mas, para se enxergar, precisa ir em direção ao alto. Até mais.